Atos capítulo 21 e 22. A paz do Senhor. Missionária Deus Irene Oliveira. Paulo viaja para Jerusalém. E aconteceu que, partindo deles, navegando em curso reto, chegamos a Cós, e no dia seguinte até Rhodes, e dali para Pátara. E encontrando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. E avistamos a Chipre, deixando-o à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio descarregaria sua carga ali. E tendo encontrado os discípulos permanecendo ali por 7 dias, os quais diziam a Paulo, pelo Espírito, para que ele não subisse para Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, e todos eles nos acompanharam com esposas e filhos, até estarmos fora da cidade. E tendo-nos ajoelhado na praia, oramos, e despedimos-nos uns dos outros, subimos ao navio, e eles retornaram para sua casa novamente. Quando finalizamos o nosso percurso desde Tiro, viemos a Ptolemaida e saudamos os irmãos, permanecemos um dia com eles, e no dia seguinte, nós que estávamos na companhia de Paulo, partimos e chegamos a Cesareia e entramos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, permanecemos com ele, e esse mesmo homem tinha 4 filhas virgens que profetizavam. E, demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judeia um certo profeta por nome Ágabo, e vendo ter conosco, tomando o cinto de Paulo e amarrando as suas próprias mãos e pés, diz: Isso diz o Espírito Santo, o homem ao qual pertence esse cinto, assim será amarrado em Jerusalém pelos judeus e será entregue nas mãos dos gentios. E quando ouviram essas coisas, tanto nós quanto os do lugar, rogamo-lhes que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: Por que chorais e quebrantais o meu coração? Porque eu estou pronto não somente para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos persuadi-lo, nos inquietamos dizendo: A vontade de Deus seja feita. E depois desses dias, arrumamos nossas bagagens e subimos para Jerusalém. E foram também conosco certos discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Menasson de Chipre, discípulo antigo com o qual ficaríamos hospedados. Paulo visita Tiago. E chegando a Jerusalém, os irmãos nos receberam de boa vontade, e no dia seguinte Paulo foi conosco até Tiago, e todos os anciãos estavam presentes, e tendo-os saudado, declarou-lhes particularmente as coisas que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. E ouvindo-o, eles glorificavam ao Senhor, e disseram-lhes: Vês, irmão, ou os milhares de judeus que têm crido, e todos são zelosos da lei, e eles foram informados acerca de ti, que tu ensinas todos os judeus que estão entre os gentios para abandonarem Moisés, dizendo que eles não deveriam circuncidar seus filhos, nem ainda segundo nossos costumes. Que faremos, pois? A multidão necessita reunir-se, porque eles ouviram que tu chegaste. Faz, pois, isso que te dizemos. Nós também, 4 homens que têm um voto sobre eles. Toma esses contigo e purifica-te com eles e paga seus gastos, para que se raspem a cabeça, e todos ficarão sabendo que as coisas que foram informados acerca de ti não são nada, mas que tu também andas ordenadamente guardando a lei. Mas quanto aos que crerem dentre os gentios, nós escrevemos e concluímos que eles não observam tal coisa, mas que só se guardem das coisas oferecidas aos ídolos, e do sangue, do estrangulado e da fornicação. Então
Paulo, tomando os homens no dia seguinte, se purificou com eles e entrava no templo para informar do cumprimento dos dias de purificação, até que foi oferecida a oferta por cada um deles. A prisão de Paulo. Quando os 7 dias estavam para se cumprir, os judeus que eram da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todas as pessoas e lançaram mão dele, gritando: Homens de Israel, socorro! Esse é o homem que por todas as partes ensina a todos os homens contra o povo a lei e este lugar. E além disso, trouxe os gregos para dentro do templo e profanou este santo lugar, porque tinha visto com ele na cidade a Trófimo, um efésio, supondo que Paulo o tivesse conduzido para dentro do templo. E toda a cidade ficou agitada e as pessoas corriam juntas. E eles, tomando Paulo, arrastaram para fora do templo e imediatamente fecharam as portas. E enquanto eles iam para matá-lo, a notícia chegou até o tribuno da corte que Jerusalém inteira estava alvoroçada, o qual imediatamente, tomando consigo soldados e centuriões, correu até eles. E quando viram o tribuno e os soldados, eles pararam de ferir a Paulo. E então, aproximando-se o tribuno, o tomou e o mandou atar com 2 correntes e lhe perguntou quem ele era e o que tinha feito. E entre a multidão uns clamavam de uma maneira, outros de outra, e quando ele não podia saber a certeza para o tumulto, ele ordenou que fosse levado para a fortaleza. Mas chegando às escadas, aconteceu dele ser carregado pelos soldados, devido à violência da multidão, porque a multidão do povo o seguia gritando fora com ele. Paulo se defende. E quando iam conduzindo Paulo para a fortaleza, ele disse ao tribuno: Eu posso falar contigo? E ele disse: Tu consegues falar grego? Não és tu aquele egípcio que antes destes dias fez um alvoroço e levou ao deserto 4.000 homens que eram assassinos? Mas Paulo lhe disse: Eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso da Cilícia, cidadão não insignificante. Peço-te que me permitas falar ao povo. E quando lhe deram permissão, Paulo, de pé nas escadas, acenou com a mão ao povo e, feito um grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo: Atos 22. Homens, irmãos e pais, ouvi a minha defesa que eu faço agora perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, silenciaram-se mais ainda e disse: Eu verdadeiramente sou um homem judeu, nascido em Tarso, uma cidade da Cilícia, mas criado nessa cidade aos pés de Gamaliel, e instruído conforme a maneira perfeita da lei dos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Eu persegui este caminho até a morte, prendendo e entregando às prisões tanto homens quanto mulheres, como também o sumo sacerdote. Testifica de mim todo o conselho dos anciãos. E recebendo desses cartas para os irmãos, fui para Damasco para trazer os que estavam ali presos para Jerusalém para serem punidos. Paulo fala da sua conversão. E aconteceu que, enquanto eu viajava e me aproximava de Damasco, quase ao meio-dia, de repente brilhou do céu uma grande luz ao meu redor. E eu caí no chão e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem és tu, Senhor? E ele disse-me: Eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram de fato a luz e ficaram atemorizados, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. E eu disse: O que farei, Senhor? E o Senhor disse-me: Levanta-te e vai a Damasco, e lá te será dito todas as coisas que te é ordenado fazer. E como eu não enxergava por causa da glória daquele lugar, sendo conduzido pelas mãos dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. E um certo Anania, um homem religioso, conforme a lei, que tinha boa fama entre todos os judeus que ali moravam, vinha até ele e, estando em pé, disse-me: Irmão Saulo, receba a tua visão. E naquela mesma hora eu olhei para ele. E ele disse:
o que de nossos pais te escolheu para que tu conheças a sua vontade, vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque tu serás a sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e seja batizado e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Paulo enviou aos gentios. E aconteceu que, eu retornando para Jerusalém, enquanto eu orava no templo, caí em um êxtase e vi aquele que me dizia: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque eles não receberão teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles sabem que eu prendi e açoitava em cada sinagoga que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, teu mártir, se derramava também, estava presente e consentia na sua morte e guardava as vestes dos que o matavam. E disse-me: vai, porque hei de te enviar-te para longe aos gentios. Paulo, comandante romano. E lhes deu ouvidos até essa palavra. Então levantaram suas vozes, dizendo: tira da terra tal sujeito, porque não convém que ele viva. E gritando e arrojando de si suas vestes e lançando pó para o ar, o tribuno ordenou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o interrogassem com açoites, para ele saber por que causa assim gritavam contra ele. Quando o estavam atando com correrias, Paulo disse ao centurião que estava presente: é-vos lícito açoitar um homem que é romano, sem ter sido condenado? E o centurião, ouvindo isso, foi ao tribuno e lhe avisou, dizendo: toma cuidado com o que tu vais fazer, porque esse homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: dize-me, tu és romano? E ele disse: sim. E respondeu o tribuno: com uma grande soma eu obtive essa liberdade. E Paulo disse: mas eu sou livre de nascimento. E imediatamente partiram os que estavam para interrogá-lo, e também o tribuno ficou amedrontado quando soube que ele era romano, visto que eu tinha prendido Paulo diante do concílio. No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que ele era acusado pelos judeus, soltou-o das suas correntes e ordenou que viessem os principais sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, assentou diante deles. Amém. Que Deus te abençoe. Um forte abraço da missionária Deus, Irene Oliveira.